Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Esse vídeo é direcionado para você que está hoje endividado. Em específico, eu vou falar aqui sobre o cartão de crédito. Vou trazer para vocês uma matéria da Globo que eu julgo criminosa. E depois dessa matéria, eu vou te explicar como você não vai cair nesse golpe que os bancos aplicam em você. Você vai sair do endividamento, mas não se enfiando em mais dívidas. Eu vou explicar para você como você vai negociar. Eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, eu sou advogado, eu sei muito bem como lidar com bancos. E é essa informação que eu quero trazer para você agora. Então eu queria que você prestasse muita atenção, muita atenção. Eu vou trazer um trecho de uma matéria transmitida na Rede Globo, que trata sobre o superendividamento. Você vai ver que essa matéria o tempo todo te induz a fazer a renegociação com o banco. O tempo todo eles mostram para você como é lindo o nome limpo, como é lindo honrar com os seus compromissos e que mesmo que para isso você tenha que deixar de se alimentar, deixar das suas condições básicas para ir negociar com o banco. O que eu quero que você preste atenção e que você entenda nas entrelinhas é que os bancos são quem financiam a Rede Globo. Os bancos são os financiadores da mídia. E são os bancos que vão bancar essa mesma mídia para fazer com que você, que está super endividado, vá lá e se enfie em mais dívidas através da renegociação. Isso a gente não pode permitir. Então você vai assistir o trecho dessa matéria da Rede Globo, que é criminosa, que vem te dizer que você tem que se virar, que vem te mostrar que deve ser normal uma dívida de 700, em pouco tempo virar 2.000 e você ter que correr para negociar e arcar com isso, mesmo você não tendo o que comer em casa. Então assiste e eu volto depois para te explicar que você não tem que se submeter a isso. Tudo bem? Assiste comigo aqui e eu volto logo depois do vídeo. Fica até o final. Você vai ver que a declaração que eu trago para você é bombástica. Mais de 60 milhões de brasileiros estão numa situação difícil. Estão com pagamento de contas em atraso. Fazia 12 anos que o país não tinha tanta gente com esse problema. O sorriso da Tássia esconde o peso da dívida que acumula no cartão de crédito. A faxineira, com 2 filhos pequenos, ficou viúva na pandemia. Em meio ao luto, ela ainda perdeu o emprego e acabou investindo tudo que tinha para ganhar a vida como manicure. E dezembro foi quando eu inaugurei um salãozinho no espaço de baixo da minha casa. E aí foi ótimo, foi perfeito. Eu falei, entrei no negócio certo. Em janeiro eu tive 3 clientes, foi muito. E aí eu fiquei em débito com cartão de crédito, conta de luz, cheque especial. A Tássia parcelou a dívida de R$ 700 em 24 vezes. Os juros transformaram o valor num pesadelo, por enquanto impagável, de quase R$ 2.000. Não é só você dever um banco, é o seu caráter, entendeu? Isso é muito importante para mim. Eu fui criada com você cumprindo com a sua palavra. E não poder cumprir não me deixa dormir direito. O drama vivido pela Tássia é cada vez mais comum entre os brasileiros. A última pesquisa de endividamento e inadimplência da Confederação Nacional do Comércio mostrou que em julho, 29% das famílias tinham contas ou dívidas atrasadas. São 62 milhões de pessoas nessa situação. Recorde desde janeiro de 2010, quando o levantamento começou. Além disso, o percentual de famílias com dívidas a vencer, seja no cartão, no cheque especial ou a prestação da casa, chegou a 78%, também o mais alto da série. A alta dos preços de forma permanente, sustentada e disseminada, quer dizer, um número maior de itens de consumo, de produtos, sofrendo com a inflação,
fez com que as famílias tivessem dificuldades para pagar tudo o que precisam pagar, as contas e as dívidas. Com mais dívida, com a inflação mais alta, a conta não fechou. Uma concessionária de energia estacionou essa van numa praça aqui de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, para, entre outros serviços, renegociar a dívida dos consumidores. Muitos clientes que chegam aqui dizem que precisam escolher entre pagar a conta, a dívida em atraso, ou garantir comida na mesa da família. Luísa veio negociar a conta de luz. Ela já cortou alguns alimentos básicos para equilibrar o orçamento. Estou atrasada em várias contas, fiquei enrolada, né? Sendo que eu, por ser uma pessoa honesta, gostaria de estar organizando e quero começar pela energia. A pesquisa também mostrou que 22% dos brasileiros comprometem mais da metade da renda para pagar dívidas. Para muitos, a única saída é negociar. Eu penso em voltar às faxinas e quitando aos poucos, mas agora eu vou no banco, vou negociar, nem que seja uma parcela um pouquinho mais alta, eu conseguindo fazer essas faxinas, né? E vou quitar. Pois bem, pessoal, pode até parecer uma matéria inocente, mas não é. É uma matéria que te induz a renegociar, é uma matéria que te induz a cada vez mais ficar refém dos bancos. E agora, a dica que eu trago é que você não vai se submeter aos bancos dessa maneira. A primeira dica que eu digo e trago para você, principalmente com relação a cartão de crédito: não negocie com o banco. Aqui tem uma regra que eu chamo de tudo ou nada. Ou você negocia com o banco, com dinheiro na mão, para quitar tudo de uma vez com um super desconto, ou você não paga nada e espera 5 anos a sua dívida prescrever. Tem que ter paciência, tem que ter saco para aguentar os bancos. Eu vou te dizer por quê agora. A primeira, a dívida tudo. Presta atenção, a partir do momento que você tem um cartão de crédito, o exemplo dessa moça aqui da reportagem, ela devia R$700, depois da negociação a dívida estava em 2.000, ela não vai conseguir arcar, isso vai virar 14, 15, 30 mil reais. Não pague, não negocie. Espere o momento certo. Em vez dela tirar o valor da prestação para pagar para o banco, ela tem que tirar o valor da prestação e guardar. Então, por exemplo, se a dívida dela é R$700 e ela tirar aí durante 4 meses R$100 por mês, ela chama o banco e negocia para quitar a dívida por R$400. Ela sai da dívida. O banco vai aceitar. Mover uma ação contra um cidadão por causa de uma dívida de R$700, por causa de uma dívida de cartão de crédito, sai mais caro e mais dificultoso para o banco do que esperar e negociar. Geralmente o banco também que faz o empréstimo de cartão de crédito, ele tem um seguro que isso vai cobrir a dívida. Então, meu amigo, minha amiga, não negocie reparcelamento com o banco. Isso é furada, isso é o que eles querem que você faça. Negocie pelo tudo que está com desconto. Você consegue juntar 2, 3 meses, R$300, chama o banco, negocia, pede a quitação e quita à vista. Deixa eu te explicar. Se você está cedendo às pressões, a cada vez que o banco te chama para negociar, você está em dia, você continua pagando, o banco não vai fazer abertura para negociar com você. Ele vai querer te explorar cada vez mais. Então abra os olhos que é enganação. Os bancos vão te enganar. Simples assim. Então essa é a tudo. Você vai negociar depois que tiver um pouquinho de dinheiro. Juntou R$100, já começa a negociar oferecendo R$100. Não quis? Junta 200. A hora que tiver os 200, oferece 200. Se o banco não quiser, chega nos 300. Para por aí, porque o banco vai negociar. Agora outra opção, nada. Não quite, não pague, espere prescrever.
Ah, mas eu sou honesto, eu tenho meu nome a zelar. Meu amigo, o sistema faz isso com você. O sistema ele é construído de tal maneira de que você fica sempre refém dos bancos. No momento de pandemia que a gente vive, você tem que entender que os lucros dos bancos foram recordes. Eles não têm dó da população, eles não perdoam, eles só visam lucros e eles só querem te sangrar. Então, trata-se de colocar o que é justo aqui. O banco te emprestou? Espera prescrever. Se você tiver na sua consciência depois que resolver a sua vida, a hora que você estiver bem, que você não estiver mais refém dos bancos, com o psicológico abalado, você negocia com o banco e aí sim você paga, se sentir no coração de fazer isso. Mas não seja refém dos bancos. E é por causa dessa matéria, desse tipo de matéria, que eu trago para você sempre dicas e informações para você não ser refém desses canalhas, desses bandidos. Tanto a mídia podre que te induz a ser refém dos bancos, quanto os bancos que são capazes de vender a sua mãe para ter lucros. Isso sim. Então, enquanto eu tiver força para lutar e trazer informação para você, para que você não seja refém, eu estarei fazendo. Se você gostou desse vídeo, compartilha para mais pessoas. Muitas pessoas estão sendo vítimas desse superendividamento, pessoas tentando contra a própria vida, pessoas em situação de depressão profunda por causa dos lucros exorbitantes dos bancos. Nós vamos mudar esse sistema. Um abraço e até o próximo vídeo.